Bom, queridos, então eu vou começar o passo a passo. Como eu disse pra vocês, eu vou estar fazendo uma plaquinha pra colocar na porta das meninas, né? De enfeite. A princípio, o que eu fiz? Eu peguei um nome, você vai lá no Google, tá? Quem não tem apostila, o pessoal me pergunta muito sobre a apostila. Mas você escreve lá no Google, letras para bordado para imprimir. Aí eu fui lá, Emanuele, ajusta no próprio Google ali na hora da impressão, o tamanho que você quer. E Júlia, tanto dá para ajustar que eu tirei vários aqui para vocês verem. O tamanho normal era esse daqui. Como era muito grande, eu fui lá na parte de impressão e aí você ajusta mais ou menos o tamanho que você quer. Então, o tamanho que eu vou pegar é esse tamanho aqui. Então, Júlia, Emanuele, essas são as letras que eu escolhi. Aí, o motivo é bailarina, eu fui lá também, em bailarina para imprimir, né? Você acha um monte de motivos, você tem para escolher. E muita gente me pergunta que tecido que eu posso estar bordando. Gente, o tecido tem que ser a trama bem fechadinha. Para vocês terem uma ideia, eu peguei uma fronha da minha bebê, né, que ela não usa, que é pequena, e vou utilizar essa fronha, esse tecido de fronha aqui mesmo, para poder estar bordando, para vocês verem que é possível bordar em tecidos, em outros tecidos também, tá? Linhas são essas daqui. Muita gente me pergunta a marca. Essa aqui é Supremo, mas você pode estar usando linhas de crochê também, aquelas mais finas, como Rubi, por exemplo. Gente, eu vou estar deixando no cantinho aqui, em cima, o passo a passo para bordar. Vou estar deixando também materiais aqui no link, é só clicar. Vai aparecendo para vocês aí o link dos materiais que você vai utilizar passo a passo, tirando dúvidas. Vai mostrar como colocar a linha na agulha, clica aí também, vai aparecer agora. A agulha é essa daqui, então vai mostrar direitinho como você coloca a linha na agulha. E também como você passar o risco para o tecido ou fazer seu próprio risco, tá? No meu caso aqui, eu tenho aquela pedra preta que todo mundo pergunta que se chama pedra carvão, só que hoje em dia não encontra mais. Então, você pode estar usando carbono para tecido ou até riscar a mão livre se você tem essa facilidade de desenhar a mão livre. Eu vou desenhar a mão livre e depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou, tá? E a termolina, que isso é só pro final. Então, para iniciar, é isso daqui. Então, eu vou passar o desenho pro tecido. Depois, vou colocar no bastidor. O bastidor que eu uso é desse tamanho aqui. É um tamanho médio, pequeno, na realidade. Tem maiores e tem menores também, que você pode estar comprando. E para iniciar, basicamente, é isso, tá? Então, eu vou riscar aqui e já mostro pra vocês como é que ficou. Bom, pessoal, eu risquei aqui a bailarina. O que eu fiz? Eu coloquei a bailarina embaixo do tecido, tá? Como eu fiz com as letras aqui, posicionei onde eu queria, risquei na frente com uma caneta clara, no caso rosa, que eu vou usar bastante rosa, e reforcei atrás, que é onde eu vou bordar, tá? Do lado do avesso. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com os nomes. Prendi aqui com alfinete, acho que dá pra ver, né? Por baixo do tecido. Posicionei onde eu quero, e aí agora eu vou riscar o nome com a caneta. Me perguntaram se podia riscar com a caneta, dá pra riscar, só que daí você vai ter que, na hora de bordar, tampar essa caneta aqui pra não ficar aparecendo, né? Por isso que eu tô usando a cor de rosa aqui, porque ela é mais clarinha. Então, se você não quer usar, não tem carbono de tecido em casa, dá pra você estar fazendo isso, ó lá. Então, é mais uma opção para na hora do bordado. É super fácil de fazer isso aqui, ó. Risca a letra que você... Risca a letra que você escolheu para bordar. Olha lá. Risquei Júlia,
Pra vocês verem como é que fica, mais ou menos. Depois eu vou dar uma reforçada atrás. Agora eu vou riscar a Emanuele e depois a gente vai passo a passo do bordado. Olha lá, risquei todo o tecido já. Ficou assim, tá? Com a caneta. E agora eu vou colocar o bastidor. Coloquei a linha na agulha. Lembrando que tem um vídeo mostrando como é que faz. Você tem que primeiro passar no meio e depois na pontinha tem um buraquinho. E você tem que passar nesse buraquinho de dentro para fora, senão o ponto ele não segura. Então, a gente vai iniciar o trabalho. Eu vou iniciar pelo vestidinho, tá? Lembrando que o contorno você vai dar uma volta e depois você vai fazer mais uma por cima. Sempre, o contorno tem que ser sempre duplo, tá? Pra poder fortalecer bem e aparecer bem no trabalho, tá? Você vai entrar e sair, saídas pequenas, não muito longas, como se fosse uma máquina de costura mesmo, porque senão a linha, ela não segura, não faz o trabalho do bordado no tecido. Olha lá, entra, sai, percebe que a agulha mal sai, ela encostada, ela já, você tem que entrar de novo, tá? Não pode subir demais, subiu demais a linha sai. Aconteceu isso, você só ajusta aqui atrás, ó, puxa a linha, deixa ela bem justinha na ponta de novo e continua o trabalho. Uma coisa que me perguntaram num vídeo, nos comentários, foi se essa agulha tinha que, se esse bordado tinha que dar nó. Não, gente, você corta e quando você faz o trabalho na selagem, que eu ensino também, vou deixar o link do vídeo aqui, aí sim, você não precisa, você vai cortar aqui a linha e não precisa dar nó. A gente sela com a termolina, tá bom? Você só apenas corta a finalização. Então, eu vou dar a volta em todo o meu trabalho para que possa esse bordado aqui. Vou dar 2 voltas para vocês verem, tá? Bom, eu tô começando a dar a segunda volta. Dá pra observar que ficou bem mais forte aqui, tá? Eu parei por aqui pra mostrar pra vocês que, ó, como é que fica o contorno. Se você fizer uma volta, a hora que você for preencher, o contorno não aparece. Por isso que você tem que fazer uma volta dupla. Então, dá uma volta, depois dá uma de novo por cima daquela volta. Ou bem do ladinho, tá? Se você não conseguir dar por cima, dá bem do ladinho, bem grudadinho aqui, pra poder ficar um trabalho bonito, tá? Então, a sequência é essa daqui. Você vai preenchendo. E com entre-sai curto. Para que possa o bordado não soltar. Talvez seja isso que esteja acontecendo com algumas pessoas. Levanta demais a agulha, o ponto ele não faz, gente. Ele solta, tá? Então, tem que ser bem justinho mesmo, para que possa fazer o pontinho aqui, ó. Fica desse jeitinho aqui. Se você levanta demais a agulha, o ponto ele não segura no tecido. E aí, a linha vai soltando. Ou então, se o tecido tiver a trama muito aberta, também não segura. Então, tem que ser uma trama fechadinha, tá? Um tecido bem fechadinho. Agora, vamos lá dando volta em todo o vestidinho. Acho que agora, nesse vídeo, tá dando pra ver bem como é que eu faço, tá? Se você não conseguir ver direito, tenta colocar... Eu vou colocar uma parte em câmera lenta para que vocês possam visualizar bem, tá? Mas eu acho que nesse vídeo dá pra ver bem como eu entro e saio aqui, ó. A agulha, praticamente, ela saiu, ela já entra novamente. Bem encostada no tecidinho, tá? Dei as 2 voltas e ficou assim. Agora, nós vamos lá com o preenchimento do vestidinho. O que que acontece? Dá tesoura pra mamãe, filha. Gente, chegou aqui, levanta a agulha e corta bem rente. Não precisa ter medo. Vai ficar assim, desse jeito mesmo, tá? Tira as pontas compridas pra não ter perigo de você puxar e soltar. Senão, você vai ter que bordar de novo. Fica solto assim. Não precisa dar nó.
Aí a gente, no final de tudo, que bordar tudo, aí a gente vai selar com a termolina. É a termolina que vai fazer com que o trabalho não se solte. E não solta, você pode lavar a máquina que não solta. Eu tenho paninhos da minha filha mais velha, de 9 anos, que eu fiz pra ela antes dela nascer, e até hoje eu bato sempre na máquina, ela usa os paninhos bordados dela e não solta de jeito nenhum. Esse daqui, por exemplo, foi um dos primeiros que eu fiz pra ela. Ela tava na minha barriga ainda quando eu bordei. E olha só, gente, até hoje não solta nada. Então, tipo assim, não foi feito nenhum nó. É só passar a termonina, selar depois com ferro. E aí, depois que secar bem, você pode tranquilamente botar na máquina pra lavar que não solta, tá? Então, vamos dar continuidade ao trabalho.